Olá, pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir com nossos estudos a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Doutora Priscila, tudo bem com a senhora? Olá, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo. Já deixo meus cumprimentos. Vamos então, doutor, para a segunda aula de lei de... Segunda? Não lembro se é segunda, mas vamos para a próxima aula de lei de responsabilidade fiscal, então. Isso aí. Bem, pessoal, como vocês viram, nós tínhamos feito um spoiler no nossa última gravação aqui, nossa última, e eu mencionei para vocês que na Lei de Responsabilidade Fiscal existe o artigo 3º, que foi vetado. E o que isso impacta na sua vida? Bem, apenas a curiosidade de saber que, por acaso, você já deve ter percebido que a lógica seria, primeiro, PPA, depois, a partir dele, LDO, e depois, a partir dela, LOA. Isso é uma questão de lógica, porque o PPA tem os grandes objetivos e metas e tudo mais. A LDO vai aproximar esses grandes objetivos e metas do mundo real. E a LOA vai detalhar a questão da receita e da despesa, como que vai funcionar, para nós alcançarmos os grandes objetivos e metas que a gente tinha no PPA. Mas, infelizmente, na prática, o que aconteceu? Aconteceu que, no artigo 3º, estava previsto que o prazo para encaminhamento da proposta de PPA seria até o final de abril. Até o final de abril. Nossa, eu não vou conseguir escrever abril, vou falar mês 4. E aí, o que aconteceu? Os técnicos dos ministérios envolvidos argumentaram, junto aos seus superiores, que chegaram a levar isso a conhecimento da Presidência da República, que o prazo era muito pouco, muito curto, muito apertado. A lógica seria, a princípio, PPA até o final de abril, LDO até o final de julho e LOA até o final de dezembro. Essa seria a lógica. Mas aí o que aconteceu? Os técnicos reclamaram com os chefes, falaram que o tempo era curto, é um bom argumento, né? Os chefes conversaram lá e chegou ao presidente da época e falou, beleza, então nós não vamos colocar esse prazo aí no artigo 3º. Já existem outros parâmetros, inclusive está lá no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 35, parágrafo 2º, falando que o prazo para encaminhamento da proposta de PPA será até 31 de agosto. Então, é por isso que no nosso país hoje, a gente, no primeiro ano do mandato, vota a LDO e depois o PPA e a LOA. A lógica nossa aqui começa pelo meio. Mas por que é isso? Porque realmente era um prazo muito curto para fazer a proposta de PPA, mas esqueceram, corrigiram o problema pela metade. Alguém falou, beleza, é apertado o prazo para fazer o PPA até o final de abril. Vamos mudar o prazo. Ótimo, mudar o prazo. Mas e a LDO? Ninguém lembrou de passar ela para frente, a não ser alguns estados. Exemplo, Pernambuco resolveu isso muito bem. Colocou na Constituição Estadual, então, que o PPA tem até o final de agosto. A LDO até o final de setembro e a LOA até o final de outubro, para serem encaminhadas para as propostas, né, para serem encaminhadas para o Poder Legislativo. A maior parte dos estados não, copiou os parâmetros anteriores e ficou essa situação estranha. Doutor, algum comentário sobre isso? Nesse ponto, não. Ok. Então, nós vamos avançar e lembrando, na Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto, você não vai encontrar parâmetros sobre o PPA, mas você vai encontrar lá no artigo 165 da Constituição da República. Tá bom, pessoal? Doutor, avançando então, vamos falar agora sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um dos instrumentos de planejamento previstos na Constituição, artigo 165, detalhada na nossa Lei de Responsabilidade Fiscal e que segue parâmetros de diversas outras normas, inclusive da Lei 4.320 de 1964. Doutora, a senhora pode me ajudar com a leitura do artigo 4º? Posso sim.
Artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto do parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e disporá também sobre equilíbrio entre receitas e despesas, critério e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2 desse artigo, no artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31. Vetado, normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos e demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Bem, pessoal, obrigado, doutora Priscila. O que nós temos aqui, então, é uma referência à base normativa contida na Constituição, que está aqui, parágrafo 2º do artigo 165. Ela vai dispor sobre o equilíbrio entre receita e despesas. Deixa eu só corrigir aqui a minha canetinha, eu quero uma temporária, só um instante. Equilíbrio entre receita e despesas é uma regra antiga que nós temos já no nosso orçamento brasileiro, que é a questão da não podermos gastar mais do que a gente arrecada. Além disso, nós também precisamos observar os critérios e forma de limitação de empenho, que está previsto no artigo 9º, está até aqui escrito, olha, artigo 9º da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando chegar lá no artigo 9º, eu vou detalhar para vocês o que é essa forma de limitação de empenho. Foram vetadas as alíneas C e D do inciso 1 do artigo 4º, aproveitando aqui para a nossa aula de método legislar, assistam lá as aulas também, se inscrevam, e ela vai conter normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Então, aqui também é assunto que deve constar da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente vai detalhar isso conforme formos avançando pela leitura da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Na verdade, que são os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Doutora, algum comentário adicional? Passemos para o próximo tópico. Só afirmar, então, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é um dos principais objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Porque ele faz um controle do déficit público, não é mesmo? Faz todo um controle. Exatamente. É isso aí, doutor. O grande princípio da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele não foi trazido por ela, está na Constituição, está na Lei 4.320, é a importância do equilíbrio entre receitas e despesas, de modo que o gasto público seja sustentável. Não adianta nada a gente viver em uma falsa bonança, em uma falsa prosperidade, mantida com endividamento insustentável, etc., se isso no futuro representará uma crise catastrófica. Então, a gente precisa viver de maneira comedida dentro das nossas possibilidades, ainda que isso represente deixar de fazer algumas coisas, porque nós temos que lidar com o mundo real, e o mundo real ele não aceita dinheiro de mentirinha. Vamos lá. Parágrafo 1º. Doutora, pode me ajudar, por favor? Sim. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário, e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Então, pessoal, aqui no parágrafo 1º, nós vemos uma regra sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nesta regra está claro aqui que é necessário que ela contenha alguns anexos, e um desses anexos se chama Anexo de Metas Fiscais. Nesse anexo de metas fiscais, que não é o único anexo que acompanha, nós encontraremos metas anuais em valores correntes e constantes, relativas a receitas e despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes, olha aqui,
Então, imagina aí no seu município. Nós estamos no ano de 2022, pelo menos nessa gravação, e vocês vão discutir agora, nesse começo, no primeiro semestre, a proposta de lei do ano de 2023. Olha que interessante, a proposta de lei de diretrizes orçamentárias do ano de 2023. E essa LDO de 2023, ela deve conter as previsões relativas a receitas e despesas de 2023 e dos dois seguintes, ou seja, 4 e 5. Vejam bem, o orçamento é feito para ter um planejamento, mesmo que seja na prática de curto prazo, mas que supera apenas o ano seguinte. Tem muito vereador que fala, mas é muito difícil fazer previsões. Olha, não é para fazer uma previsão, é para fazer uma estimativa. Quem faz previsão é cartomante, né? Quem faz previsão é gente que olha o fundo do copo de café e vê o que vai acontecer. Não, isso não tem nada a ver. A gente não está falando de futurologia, a gente está falando de estatística, de matemática, de metodologia. Doutora, podemos passar para o próximo? Parágrafo 2º. Leia para a gente, por favor, me ajude, por gentileza. O anexo conterá ainda a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior, demonstração das metas anuais, instruindo com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-se com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. A evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, a avaliação da situação financeira e atuarial, dos regimes geral de previdência social e do próprio regime geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Os demais fundos políticos e programas estatais de natureza atuarial, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Exatamente, doutora. Pessoal, vamos tentar passar aqui ponto a ponto, rapidamente, mas vejamos. Então, a proposta de lei de diretrizes orçamentárias, além de conter o anexo que nós já vimos anteriormente, também ele vai conter, melhor dizendo, o mesmo anexo que nós já vimos, ele vai conter essas informações adicionais. O que vai ter? Vai ter a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Quem já viu isso é raro de ser encontrado, infelizmente. Esse anexo vai nos dizer o seguinte: o que eu estimei que aconteceria no ano passado? Eu estimei que eu iria arrecadar tanto, que eu iria gastar tal e forma. E beleza. E o que eu realmente consegui fazer? Uma coisa foi o chamado previsto, embora a gente tenha destacado a importância de usar o termo estimado, né? Uma questão, mas nos quadros vocês vão ler receita prevista. Outra coisa é aquilo que aconteceu de verdade. O que aconteceu de verdade se chama realizado. Então, de um lado, você vai encontrar informações sobre o que foi previsto e do outro, sobre o que foi efetivamente realizado. E com base nisso, você vai ter parâmetros para saber como está a tendência, se o município está conseguindo aproximar do que ele se planeja realizar ou não. E isso vai ser muito útil para você ter condições de votar a proposta de LDO do futuro. Porque a proposta de LDO que está na sua mesa é para o futuro. Mas você só vai conseguir saber a sua capacidade de realizar estimativas confiáveis se você analisar como que foi o comportamento dos seus planejamentos até o momento, como que foram esses comportamentos. Então, isso é muito relevante. E uma pena é que quase nenhum município faz isso bem feito. Segunda, demonstrativo das metas anuais, instruindo com memória e metodologia de cálculo, que justifiquem os resultados esperados, comparando-se, olha, eu vou grifar aqui de uma maneira fixa agora, eu espero, só um minuto. Olha aqui, demonstrativo das metas, instruído com memória e metodologia de cálculo, ou seja, não é feito de qualquer forma, que justifiquem os resultados que eu pretendo alcançar. E eu vou comparar
com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, evidenciando a consistência delas com as premissas e objetivos da política econômica. Aqui tem escrito nacional, porque a gente pegou a LRF, mas com base no princípio da simetria, você vai trazer isso para a sua realidade também. Outra questão importante, só um detalhe, por que isso aqui é importante? Poxa, eu vou verificar como que foi a minha arrecadação de verdade nos últimos anos, como que ficou a minha execução verdadeira nos últimos anos, nos últimos 3 anos, para ser mais preciso, para que eu consiga ter condições de fazer um bom planejamento para o futuro. Ah, mas imagine bem, a sua cidade todo ano estima que vai arrecadar 100 milhões por ano. Todo ano ela estima isso, joga inflação. Mas ela nunca passou de 60 milhões. Poxa, será que vocês vão continuar fazendo estimativa errada com base em estimativas erradas que foram feitas com base em estimativas erradas? Ou alguém vai parar esse ciclo e vai começar a fazer bem feito? Fica aí a reflexão para vocês, vereadores. Não tem como você prever a arrecadação, não tem como, só cartomante, né? Mas você conseguiria estimar com um certo grau de precisão. Com exatidão não tem como, mas com uma precisão aceitável, você conseguiria. Tem município que consegue. Outra questão, evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando-se a origem e a aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Deixa eu grifar aqui, ó, com alienação de ativos. Basicamente é o seguinte, toda vez que a sua prefeitura vai realizar um leilão, por exemplo, leilão de um veículo, leilão de um imóvel, leilão de sucata, de bens não mais servíveis, etc., esse dinheiro, esse recurso, ele entra como receita de capital. E ele só pode ser usado com despesa de capital. De maneira mais simples, seria basicamente que o patrimônio ele é conservado. Você pode desfazer de um carro para comprar outro patrimônio. Na sua vida real, você pode se desfazer de um telefone celular e fazer uma festa com o dinheiro. Vai perder o patrimônio e vai ficar sem nada. Vai ter boas lembranças depois, né? Mas na vida da administração pública, ela não pode se desfazer de um patrimônio e transformar isso em experiências, não. Patrimônio vira patrimônio. Eu posso me desfazer de um celular e adquirir um veículo. Eu não posso adquirir um bem de consumo. Mas, enfim, todo o dinheiro que saiu, então, ou melhor dizendo, todo o patrimônio que foi convertido em espécie, ou seja, todo o patrimônio que eu transformei em dinheiro, eu tenho que falar para onde que esse dinheiro foi, o que foi feito com ele. Ah, Caio, mas eu nunca vi isso. Pois é, mas já tem 22 anos que isso está escrito na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, você vai pedir que passem a fazer bem feito, que melhorem, porque você quer saber o que foi feito com o dinheiro do leilão daquele veículo, por exemplo, do leilão daquela ambulância. Ah, virou asfalto. Não pode. Os recursos obtidos com leilão de patrimônio da área da saúde só podem ser usados na área da saúde. Essa regra está na lei do SUS. Os das demais secretarias, quer dizer, os das demais áreas, eles podem acabar se comunicando. Que nome bonito de dizer misturando, né? Mas eles podem se comunicar. Agora, os da área da saúde, não. Prosseguindo, avaliação da situação financeira e atuarial dos regimes da Previdência Social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Basicamente é o seguinte, hoje no nosso país, o assunto aposentadoria de servidores públicos, ele permite 2 possibilidades. Ou os servidores contribuem para o famoso INSS, que é chamado de maneira mais correta como regime geral, ou eles contribuem para o que é chamado regime próprio, RPPS, regime próprio da Previdência Social. Eu tenho uma opinião de que não é bom ter o regime próprio, mas é só uma opinião, porque para mim são sistemas praticamente insustentáveis e naturalmente o poder público municipal vai quebrar antes do poder público federal. Então, vai chegar um dia que seja daqui 200 anos, ou 50, ou 20, ou 5, não importa, que o modelo não vai ser sustentável, porque é uma espécie de esquema pirâmide, né? Mas, enfim, foi minha opinião. Peço licença para a doutora Priscila para ter falado essa minha opinião aqui, mas a gente vai continuar. De qualquer forma, é importante que na sua proposta de lei de diretrizes orçamentárias conste
sobre como anda a saúde financeira do fundo. Existem alguns fundos que têm dinheiro hoje. Será que terá dinheiro daqui 20 anos? Daqui 50 anos? Alguém tem que fazer esses estudos. E essa palavra, quando você irá ler atuarial, você vai lembrar disso, da saúde financeira do seu regime de previdência, se houver o próprio. Dos demais fundos públicos e de programas estatais de natureza atuarial. Demonstrativo aqui, nesse ponto final aqui, a gente também tem uma regra relacionada ao que é chamado renúncia de receita. Renúncia de receita não é proibida. Não tem problema ocorrer renúncia de receita, desde que tenha observado os parâmetros previstos no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente vai chegar nele daqui a pouco, mas uma das condições para que haja a renúncia de receita é que tenha previsão na LDO e que tenha ou uma medida de compensação para aquilo que nós vamos deixar de arrecadar, ou que esse dinheiro seja demonstrado que ele não ia fazer falta. Então, neste anexo, uma das informações é que tenha o demonstrativo da estimativa e da compensação, se for o caso, da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Bem, falei o que eu tinha para falar. Doutora Priscila, tem alguma colocação? Passemos para o próximo. Vamos lá. Passar, doutor. Conto com a sua ajuda. A senhora pode ler para a gente os próximos parágrafos? Parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Parágrafo 4º. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará em anexo específico os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Ok, pessoal. Primeiro que aqui, onde está escrito União, como a gente já ensinou para vocês, com base no princípio da simetria, vocês vão entender que nós estamos falando do município. Mas, mais importante, eu quero chamar a atenção para o parágrafo 3º. E eu vou dizer aqui, eu duvido que o seu município faça isso bem feito. Eu duvido. A não ser que vocês copiem uns dos outros e usem um modelo geral, mas eu duvido que tenha algo específico da sua cidade. Se tiver, meus parabéns, entre em contato conosco, eu faço questão da gente gravar uma live juntos para poder mostrar e dar parabéns aí para quem fez o anexo de riscos fiscais da proposta de LDO da sua cidade. Mas o anexo de riscos fiscais, isso aqui é coisa de primeiro mundo. Olha que interessante. Nós estamos falando aqui do planejamento por cenários. Nós estamos falando aqui o seguinte, olha, a minha previsão, ela é com base no que eu escrevi aqui. Mas pode acontecer que aconteça um determinado problema. Olha, eu fui repetitivo, né? Pode acontecer que surja um problema. E se surgir esse problema, quais serão as providências que eu terei de tomar? Exemplo, vamos supor que a sua cidade seja dependente dos royalties do petróleo. E com base nisso, você fez as suas estimativas considerando as tendências dos anos anteriores. Em um cenário conservador, você está trabalhando com as estimativas. Melhor dizendo, um cenário realista. Em um cenário realista, você usa as estimativas dos anos anteriores e vai trabalhar com aquelas estimativas projetadas no futuro. Mas vamos supor que aconteça algum problema que o preço do barril de petróleo despenque. Isso vai fazer a sua receita cair. E o que você vai fazer se a sua receita cair? Quais providências você vai tomar? Isso aqui seria um cenário pessimista. O que é um cenário pessimista? Aquele em que nós trabalhamos com tendências piores do que aquelas que a gente tem acompanhado ao longo do tempo. E vocês podem ter também um cenário otimista, se por acaso o preço do barril de petróleo ficar acima das tendências anteriores registradas, a arrecadação vai cair. Como será o comportamento em cada um desses cenários? Quais são esses riscos? O risco é o seguinte, se a gente tiver mais uma
crise do petróleo, a gente vai ter que lidar com isso. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Olha, por enquanto não é muito provável. Então, vocês vão anotando lá no anexo de riscos fiscais e colocando medidas que serão tomadas. Outros exemplos, municípios que dependem da arrecadação de tributos referentes ao minério, por exemplo. O minério, ele nos representou a seguinte arrecadação, mas a gente sabe que pode ter flutuações, é uma commodity. Quais são os riscos? A China pode passar a comprar mais da Austrália. A Austrália está mais perto da China, tem minério de boa qualidade também. Se por acaso a Austrália passar a vender mais minério, o Brasil passa a vender menos. Se o Brasil passar a vender menos, a arrecadação do seu município referente aos royalties, não os royalties, desculpa, sobre os tributos em geral que incidem sobre a exploração de minério, vocês vão ter que tomar algumas providências. Mas isso nunca aconteceu. Bem, já aconteceu, mas hipoteticamente vocês vão ter um cenário pessimista, um cenário realista e um cenário otimista. Basicamente, essa é a diferença. Bem, informando quais providências serão tomadas caso se concretizem. Isso é bonito de ver, viu, gente? Quem encontrar eu já encontrei um modelo bem feito desse, no governo do estado de Minas, no site da Secretaria de Planejamento. Se alguém tiver curiosidade, procura no Google aí, CEPLAG MG. Você vai encontrar a proposta de LDO e lá você vai achar esses anexos bem feitos e feitos pelos técnicos que entendem do assunto. Provavelmente existem outros lugares, a capital de Minas eu também acredito que tenha. Seria capaz até de apostar que tem. Mas a maior parte dos municípios não faz isso, só copia. Inclusive, doutora Priscila, uma realidade triste, e nós constatamos isso em um dos nossos estudos, é que a maior parte dos municípios apenas copia. Alguns contratam assessorias que vendem modelos prontos, e a gente, curiosamente, encontrou 2 alunos que a gente atendeu seguidos em uma aula online que a gente fez, um do litoral catarinense e um do oeste, 700 quilômetros de distância praticamente, né, doutora? E um de Goiás. E os 3 tinham exatamente o mesmo texto na proposta de PPA deles. Mudava detalhes, mudava o nome do município e um detalhe ou outro. E aí acaba que perde um pouco da essência. Quanto ao parágrafo 4º, está dizendo da mensagem, falando que ela vai conter anexos explicando objetivos da política monetária, etc., mas isso acaba que não é válido para o seu município. Apenas um detalhe ou outro, porque política monetária não é assunto seu, creditícia e cambial não é assunto seu, é assunto da União, é assunto do Congresso Nacional, mas um detalhe ou outro ainda pode ser útil para vocês. Doutora, passemos para o encerramento desse bloco. A senhora me permite? Eu devolvo a palavra para a senhora, para a gente Eu só já... quero, antes de finalizar, eu quero que o doutor... Vou fazer uma pergunta, tá, doutor? Faça. Se pudesse resumir, o que é um passivo contingente? Para ficar claro Bem, para pessoal, o nós. passivo contingente, de maneira bem clara, é aquilo que vai representar a saída de dinheiro do seu município. Quando fala passivos e outros riscos fiscais não previstos. Bem, basicamente, Um o passivo... exemplo poderia ser uma decisão judicial, daqui a pouco Ah, pendente, que o município pode pagar? poderia ser, pode, inclusive, se a senhora quiser dar esse exemplo para a gente, eu até te agradeço. Um precatório, né, que ninguém estava prevendo. Exatamente. É. Bem, pessoal, Seria isso, alguma coisa então, chegou. passivo? Um passivo contingente e outros riscos fiscais não previstos, basicamente é aquilo que vai representar uma saída de dinheiro dos cofres municipais que vocês não conseguiram prever antes, que vocês não conseguiram se antecipar e incluí-la como uma despesa específica. Por exemplo, uma despesa com precatório, existe uma dotação específica para pagamento de precatórios. Dentro da unidade orçamentária em que estiver a Procuradoria do município, certamente existe ali dinheiro reservado no orçamento, ou melhor dizendo, né, orçamento reservado para honrar os precatórios que se estão monitorando. Hoje em dia é muito difícil aparecer uma condenação judicial que o corpo técnico do Poder Executivo já não soubesse, porque no processo não aparece do dia para a noite e já transita em julgado. Os processos são monitorados, existem prazos de recurso, é pouco provável que aconteça isso, mas vamos supor que tenha vindo aí uma condenação muito acima do razoável ao município, ou a possibilidade de um acordo,
uma indenização que precisou pagar e o juiz arbitrou em um montante difícil, etc. Então, ou até mesmo uma situação de defesa civil, uma calamidade pública, que a prefeitura precisou fazer aquisições de cestas básicas, colchões, equipamentos. Aí no estado da senhora eu tenho visto, pelo menos no oeste paranaense, vendavais que andam destruindo lavouras, galpões. Bem, nós não temos como nos antecipar e saber que vão ocorrer. Pode ser que, se tornarem frequentes, nós teremos que incluir nas nossas políticas públicas municipais. Mas pode ser que um vendaval tenha destruído uma escola, um telhado de uma escola, e a gente vai ter que dar um jeito de resolver isso rápido. Enfim, devolvo a palavra. Resumindo, então, o passivo contingente seria uma ocorrência, uma circunstância futura, então. É possível um resultado de uma obrigação para um ente administrativo. É isso? De maneira Obrigação bem numa mais simples. circunstância futura. Resumindo tudo, seria isso. De maneira bem simples, passivo é aquilo que tira dinheiro de você. Ativo é Exatamente. aquilo que coloca dinheiro. Por que eu faço essa pergunta? Porque eu sei que tem assessores e procuradores que assistem, e essa é uma matéria que causa muita dúvida, né? É aquela matéria que, poxa, sabe? Parece que quando tu pensa em responsabilidade fiscal lembra dinheiro, contabilidade, não vai, né? Então, é legal lembrar os conceitos e deixar de forma bem clara, né, doutor? Sim. Era Olha, isso. Eu ia falar um pouquinho sobre riscos fiscais, mas tu acha diga. que... Não, tá ótimo, quero que a senhora diga, mas antes, a senhora me permite só? Vamos voltar aqui para pegar onde está escrito para ajudar aqueles que estão com essa necessidade. Vejam bem, aqui diz que a reserva de contingência, que a lei de responsabilidade fiscal conterá esses anexos, e aí, um pouco mais adiante, lá no artigo 5º, que a gente vai abrir nos nossos próximos capítulos aqui, ele fala o que é a reserva de contingência e para o que ela servirá. Então, é importante que a gente esteja atento também aos próximos artigos da LRF, que neles nós vamos encontrar mais parâmetros ainda, tá bom? Mas, doutora, por favor, fale sobre o que a senhora pretendia. A outra pergunta é sobre os riscos fiscais. Se tem alguma forma bem sucinta, né, para explicar para eles o que é o risco fiscal, né? É algo que vai comprometer, então, a receita do município, como o próprio nome fala, é um risco que pode acontecer, enfim. O risco fiscal é qualquer imprevisto, o sentido de risco fiscal vai estar relacionado ao sentido de risco. Aquilo Uma que pode despesa não sair do meu controle. prevista, uma crise financeira, a pandemia, talvez o início da pandemia. Sim, o risco fiscal, normalmente, a gente vai encontrá-lo como situações externas que não são administradas pelo poder público municipal, que representariam ameaças ou até mesmo oportunidades, mas mais ameaças, né? E que elas podem gerar consequências caso elas ocorram. Então, eu foquei até bastante na questão da receita, da arrecadação. Então, um risco fiscal é aquilo que pode trazer problemas, que pode trazer ausência de receita, ou possa representar uma saída maior de recursos do que o que você imaginou. Exemplo, a senhora falou pandemia. A pandemia pode impactar das duas formas. Ela pode dificultar as relações comerciais e isso pode impactar negativamente na arrecadação, a médio e longo prazo. E a curto prazo eu posso precisar de mais médicos, pagar mais horas extras, gastar mais dinheiro com remédio, etc, etc. Então vai representar um aumento da minha despesa. Eu consigo fazer essa previsão de uma pandemia? Bem, prever não tem como. Analisar as tendências internacionais tem como melhorar. Exemplo, no ano em que veio a pandemia da Covid, eu encontrei pessoas comentando sobre o que já estava acontecendo na China no Réveillon. Então, no dia 1º de janeiro de 2020, eu já ouvi pessoas comentando que lá na China havia uma pandemia muito perigosa, estava morrendo muita gente. Aqui no Brasil, salvo engano, ela foi chegar oficialmente no dia 20 de março, se eu não estiver enganado.
Então, nós tivemos aí 80 dias do dia que eu fiquei sabendo até eu encontrar os primeiros documentos. Não sei, os primeiros decretos, né? Então, é claro que nós estamos falando de realidade municipal. É muito pouco provável que um secretário de saúde municipal vá dar conta de analisar o contexto internacional. Mas, enfim, o que for possível fazer, a gente também não está pedindo milagre, né? A gente está tentando estimular um planejamento responsável. Devolvo a palavra para a senhora. Era isso, doutor. Acredito Era que isso? seja isso. Esses os questionamentos apenas. Então, tá bom. Agora, aqueles que precisarem se aprofundar, vocês vão estudar a Lei 4.320. Nós temos a intenção de tê-la também aqui detalhada de maneira bem estudada, oportunamente, mas é um assunto de natureza muito mais contábil do que jurídica. Então, caso vocês precisem realmente aprofundar neste assunto, a conversa vai ser no âmbito contábil. E não é tão complexo assim, mas lembrem-se disso. Contabilidade também é um assunto interessante e necessário. Doutora, vamos encerrar esse bloco e voltar com a lei Isso aí. orçamentária anual, ok? Então, pessoal, até daqui Ok. a pouco. Um abraço. Até mais.